A energia tem sido uma grande coadjuvante e, por que não dizer, um dos principais atores no palco da evolução da vida na Terra. A energia é um instrumento que propulsiona, eleva, impulsiona e determina os rumos da civilização. A sua disponibilidade ou escassez é que determina os destinos da humanidade. No início das civilizações humanas, na verdade, na primeira que se caracterizou mais próxima do homem moderno, deixo a encargo da ciência a missão de pormenorizar detalhes sobre esta questão. A única forma de energia disponível e controlável que o homem detinha era aquela produzida pelo seu próprio corpo. Quando segurava ou tentava imobilizar um predador, um inimigo ou um adversário, seja nas caças, nas guerras ou nas disputas de lideranças das tribos. Essa foi a primeira forma de energia controlável pelo homem. Mesmo não conhecendo sobre as coisas que o rodeavam, ele podia exercer poder de controle sobre a sua própria força. E isso começou a mudar rapidamente, principalmente depois que começou a usar animais mais fortes que ele para auxiliá-lo nas suas atividades de sobrevivência. Mas antes disso, muitas coisas ainda estavam por acontecer. O Homo sapiens sapiens, a espécie humana que surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e que só adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos, foi a espécie que aprendeu a aproveitar o poder do fogo, a primeira forma de energia, que não dependia de qualquer esforço do seu corpo, ou extrassomática, e agora era controlável. Enfim, a energia térmica fundamental poderia ser gerada, diminuída, aumentada e até extinta, dependendo da vontade ou conveniência do homem. E é preciso dizer que foi o Homo erectus que descobriu uma forma de produzir as primeiras faíscas através do atrito de pedras ou pedaços de madeira e gerar fogo, mas não o controlava. O único poder que o homem exercia sobre o fogo era o de gerá-lo. Só, a partir daí, nada mais poderia ou saberia fazer. A geração consciente, controlada e o uso de energia externa desempenham um papel único em nossa evolução humana e cultural, desde a primitiva forma de aproveitamento do fogo até a mais alta técnica de desenvolvimento da fusão nuclear. A humanidade já experimentou várias formas de energia avançando exponencialmente, desde a mecânica ou energia cinética através do movimento de um corpo, da térmica pela geração de calor, a elétrica através da geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos que permitem estabelecer uma corrente elétrica, a química, que é a energia potencial das ligações químicas entre os átomos, e a nuclear, que é a energia liberada em uma reação nuclear em processos de transformação de núcleos atômicos. Todas sempre através do uso de madeira, carvão, petróleo, gás e, eventualmente, hidrogênio, solar, nuclear, em um processo contínuo de descarbonização e hidrogenização de nossas fontes de energia. O desenvolvimento de fontes de energia extrassomáticas, como o fogo, tem sido fundamental para a evolução da civilização humana.
e o uso de energia parece continuar aumentando quase exponencialmente para o futuro. Os seres humanos têm utilizado diferentes formas de energia extrassomática ao longo dos tempos, começando com o fogo e incluindo a força animal, moinhos de vento, energia elétrica e diferentes tipos de biomassa até o século XVIII. As fontes dessa energia extrassomática mudaram de acordo com o tempo e o lugar, e essas mudanças se aceleram nos últimos 2 séculos. Cabe aqui referenciar uma frase que diz: se você olhar para grandes civilizações humanas, passando do Império Romano para a União Soviética, você vai ver que a maioria não falhou simplesmente por causa de uma ameaça externa, mas por causa da fraqueza interna, corrupção ou uma falha de manifestar os valores ideais que defendem. Isso nos faz refletir sobre quem são nossos maiores contratempos ou adversários nessa jornada. Somos nós mesmos. Tudo só depende de nossa vontade de seguir em frente. Baseados em nossa jornada civilizatória e tendo a energia como nosso principal instrumento evolutivo, nos aspectos aqui expostos, podemos então definir que energicidade é a capacidade que a humanidade tem de poder captar, guardar, gerar, transformar, reaproveitar e processar energia. Isso foi ponto de atenção para estudarmos de que forma a civilização humana evolui conforme a sua energicidade. Temos o privilégio de estarmos participando do nascimento de uma nova civilização, uma civilização planetária, com uma economia planetária, que se utiliza de uma língua planetária, com fontes de energia planetária num ambiente planetário e a comunicação planetária através de um governo planetário. Tudo convergindo para uma só face, a face do planeta, em prol do planeta, em prol dos que nele vivem. Muitos conceitos deverão ser quebrados, mas antes muitos preconceitos serão exterminados. Não antes disso, para possibilitar a renovação, a mudança de paradigma e a criação de novos conceitos. Com o tempo, a humanidade se torna uma civilização tipo 1, que de acordo com a escala Kardashev é uma civilização que basicamente alcançou o domínio total dos recursos de seu planeta natal. Com base em nossas necessidades atuais de energia, a humanidade está em torno de 0,72 na escala de Kardashev, mas pode atingir o status de tipo 1 em cerca de um século, mais ou menos em 2100. Falta pouco tempo, está dobrando a esquina no tempo logo ali. Afinal, seremos uma civilização sobrevivente ou estamos a caminho do caos energético e, portanto, de nosso fim? Isso depende de nossas consciências e colaboratividade em torno desse objetivo, o de sobreviver, pelo menos. Mas antes que seja tarde demais, falemos sobre essa curiosa classificação das civilizações baseada na sua capacidade de dominar as fontes de energia que precisa para crescer e evoluir tecnologicamente. Pois bem, foi em 1964 que o astrônomo soviético Nikolai Kardashev e depois o físico norte-americano Freeman Dyson criaram um sistema que ficou conhecido como Esquema de Classificação Kardashev, utilizado para classificar possíveis civilizações extraterrestres com base na maneira como elas produzem, consomem e reciclam a energia necessária para sobreviverem.
É uma tabela muito difundida também pelo físico teórico futurólogo estadunidense Michio Kaku, que acredita que estaremos entrando em contato com civilizações extraterrestres até 2050. O sistema tem originalmente 3 tipos na primeira versão: as civilizações tipo 1, tipo 2 e tipo 3, definidos por Nikolai Kardashev, e outros 2 acrescidos por Michio Kaku, Carl Sagan e Zoltan Galantai. Carl Edward Sagan, nascido em 9 de novembro de 1934 e falecido em 20 de dezembro de 1996 com 62 anos, foi um cientista, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador científico norte-americano. Sagan foi autor de mais de 600 publicações científicas e também de mais de 20 livros de ciência e ficção científica. Michio Kaku merece aqui uma melhor exposição, pois é um divulgador da ciência física e de todas essas informações colocadas aqui. Pode-se encontrar muito material interessante e vídeos no YouTube em suas viagens pelo mundo. É um físico teórico estadunidense, formou-se como bacharel na Universidade de Harvard em 1968, quando foi primeiro lugar em sua turma de física. É professor e co-criador da teoria de campos de corda, um ramo da teoria das cordas, que viria para ajudar na explicação da chamada teoria de tudo, buscada por diversos físicos ao longo da nossa história, incluindo Albert Einstein. Michio Kaku defende a existência de universos paralelos. O físico é popular por transformar temas extremamente técnicos de forma que possam ser compreendidos com maior facilidade. Zoltan Galantai, nascido em 12 de agosto de 1964, fazendo 54 anos em 2018, além de professor universitário, também trabalhou como editor principal no campo da ciência e da publicação. Era o editor-chefe de vários programas de televisão. Também é cientista membro da equipe do programa SET, em inglês Search for Extraterrestrial Intelligence, que significa busca por inteligência extraterrestre. Como estamos na posição 0,72 dessa escala, podemos ser classificados como civilização zero, no limiar da extinção ou da existência eterna, a civilização. Vejamos agora alguns possíveis detalhes de cada uma dessas civilizações classificadas. Civilização do tipo zero. A nossa civilização é do tipo zero. São civilizações que ainda utilizam métodos primitivos de produção de energia, baseados na queima de combustíveis fósseis, nucleares e alternativos, provocando o comprometimento do meio ambiente. Ainda mantém estruturas segmentadas de cultura, religião e política, e não conseguiram se livrar de seus conflitos raciais, preconceitos e guerras. Podem estar na iminência de se autodestruir antes de atingir uma situação tipo 1. Nós, habitantes da Terra, somos um exemplo clássico dessa categoria. Mas, como já foi dito, nossos desafios já estão além dos 70% alcançados. Precisamos superar os quase 30% restantes de dificuldades energéticas e de quebra de paradigmas culturais, religiosos e políticos, para podermos, então, passar a ser uma civilização do tipo 1. Essa civilização do tipo 0 pode também ser chamada de civilização nacional. Vejamos então o que é e como são as civilizações que ainda não temos a real possibilidade de vislumbrar em virtude de nosso próximo paradigma a ser quebrado. Civilização do tipo 1. Uma civilização do tipo 1 designa uma espécie que tem capacidade de aproveitar toda a energia que está disponível no seu planeta natal.
recolhendo e armazenando a energia para atender às demandas de energia de uma população crescente. Isso significa que seria necessário aumentar a nossa produção atual de energia mais de 100 mil vezes para chegar a este status. No entanto, ser capaz de aproveitar toda a energia da Terra também significaria que poderíamos ter o controle sobre todas as forças naturais. Os seres humanos poderiam controlar clima, vulcões, o tempo, terremotos, minerar seus oceanos, extrair energia diretamente do núcleo dos seus mundos. Pelo menos essa é a ideia. Esses tipos de façanhas são difíceis de acreditar, mas em comparação com os avanços que ainda estão por vir, estes são apenas os níveis básicos e primitivos de controle, que é absolutamente nada em comparação com as capacidades de sociedades com classificações mais elevadas. A utilização e gerenciamento de recursos nessa escala requerem sofisticado grau de cooperação e comunicação entre seus habitantes. Isso significa que tal tipo de civilização pode ser chamada de planetária, e a maior parte de seus conflitos raciais, disputas religiosas, preconceitos e etc. deve estar eliminada. As necessidades energéticas de uma raça desse tipo seriam tão grandes aos nossos olhos que precisariam utilizar recursos de todo o seu globo. Exemplos de civilizações dessa classe que podemos encontrar nas histórias de Buck Rogers, de Philip Francis Nolan, Flash Gordon, de Alex Raymond, Gaia, da série Fundação, de Isaac Asimov, Trantor, também da série Fundação, de Isaac Asimov, e Kronstadt, da série Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Essa civilização pode ser chamada de civilização planetária. Civilização do tipo 2. O próximo passo, uma civilização do tipo 2, poderá aproveitar o poder de toda a sua estrela, não apenas transformando a luz das estrelas em energia, mas controlar a estrela. Tem sido propostos vários métodos para tal. O mais popular dos quais é a hipotética esfera de Dyson, um conjunto enorme de painéis solares que cercam uma estrela. Este dispositivo, se você quiser chamar assim, iria abranger cada polegada da estrela, reunindo a maioria, se não todos, da sua produção de energia e transferi-lo para um planeta para uso posterior. Como alternativa, se a energia de fusão, o mecanismo que alimenta a estrela, for dominada pela civilização, um reator em escala verdadeiramente imensa poderia ser usado para satisfazer as suas necessidades. O que significa muita energia para uma espécie? Bem, nada conhecido pela ciência poderia acabar com a civilização do tipo 2. Tomemos o seguinte exemplo. Se os seres humanos sobreviverem tempo suficiente para chegar a este status e um objeto do tamanho da Lua entrasse no nosso sistema solar em rota de colisão com o nosso pequeno planeta azul, nós poderíamos detê-lo vaporizando-o. Ou, se tivéssemos tempo, poderíamos conduzir nosso planeta para fora do caminho de colisão, esquivando-o completamente. Mas vamos dizer que não quiséssemos mover a Terra. Existem outras opções? Bem, sim, porque teríamos a capacidade de mover Júpiter ou outro planeta de nossa escolha para o caminho. Também poderiam ter iniciado a exploração e colonização de sistemas estelares próximos. Eras glaciais poderão ser modificadas, meteoros e cometas podem ser defletidos, e até a morte do seu Sol não seria um problema. Podem mudar seu planeta de lugar, reacender sua estrela morta ou simplesmente ir em busca de outra no espaço. Exemplos de civilizações dessa classe que podemos encontrar no cinema é a Federação dos Planetas Unidos da série Jornada nas Estrelas, de Gene Roddenberry. Essa civilização pode ser chamada de civilização estelar. Civilização do tipo 3. Então,
nós podemos ter controle sobre um planeta ou uma estrela, o que resultou em podermos guardar energia suficiente para fazer com que a nossa civilização se torne imune à extinção. Mas agora, para tipo 3, quando uma espécie se torna cruzadora das galáxias, com o conhecimento de tudo que tem a ver com a energia, resulta em nos tornarmos uma raça superior. Em termos de seres humanos, centenas de milhares de anos de evolução, tanto biológicos e mecânicos, pode resultar em habitantes do tipo 3, uma civilização incrivelmente diferente da raça humana tal como a conhecemos. Estes poderão ser ciborgues, ou organismos cibernéticos, tanto seres biológicos e robóticas, com os descendentes de seres humanos regulares, sendo uma subespécie entre a sociedade agora altamente avançada. Estes seres humanos totalmente biológicos provavelmente seriam vistos como sendo deficientes, de certa forma, inferiores ou desconectados pelos seus homólogos cibernéticos. Nesta fase, teríamos desenvolvido colônias de robôs que serão capazes de autorreplicação. Sua população pode aumentar para os milhões, assim como se espalharem por toda a galáxia, colonizando estrelas após estrelas. E estes podem construir esferas Dyson para encapsular cada uma, criando uma rede enorme que levaria energia de volta para o planeta natal. Mas se estende ao longo da galáxia de tal maneira que enfrentariam vários problemas, ou seja, a espécie seria restrita pelas leis da física. Particularmente, viajar à velocidade da luz, isto é, a menos que eles desenvolvam a uma velocidade de dobra de trabalho, ou usar o cache energético imaculado para dominar teletransporte e buraco de minhoca, duas coisas que permanecem na teoria por enquanto. Exemplos de civilizações dessa classe que podemos encontrar em histórias como a República Galáctica da série Guerra nas Estrelas de George Lucas, o Império Galáctico, também da série Guerra nas Estrelas, a civilização misteriosa conhecida como a Cultura dos livros de Lyme Banks, os Borg da série Jornada nas Estrelas de Gene Roddenberry. Esta civilização pode ser chamada de civilização galáctica. Todas essas classificações baseiam-se em conhecidas plataformas civilizatórias, como planetas, estrelas e galáxias. Mas ao tentar romper essa barreira da ciência, Michio Kaku, Carl Sagan e Zoltan Galaitai vão muito além do universo conhecido e propuseram mais duas classes civilizatórias. São elas: civilização do tipo 4. Kardashev acreditava que uma civilização do tipo 4 seria demasiado avançada e não iria além do tipo 3 em sua escala. Achava que, com certeza, esta seria a extensão da capacidade de qualquer espécie. Muitos pensam assim, mas alguns acreditam que há um nível ainda maior que poderia ser alcançado. Quero dizer, com certeza há um limite. Civilizações tipo 4 seriam quase capazes de aproveitar o conteúdo energético de todo o universo, e com isso ele poderá atravessar a expansão acelerada do espaço. Além disso, civilizações avançadas dessas espécies podem viver dentro de buracos negros supermassivos. Dariam cabo de empreender projetos de proporções gigantescas e sobre-humanas, tais como a mudança da estrutura do espaço-tempo ou o retardamento deliberado da entropia. Para os métodos anteriores de produção de energia, estes tipos de façanha são considerados impossíveis. A civilização do tipo 4 precisará ter contato com fontes de energia desconhecidas para nós, usando leis da física atualmente desconhecidas. Apenas esclarecendo, entropia nada mais é do que o grau de desordem de um sistema. Quanto maior for a desordem dentro de um sistema, maior será a sua entropia. A desordem não deve ser compreendida como bagunça, e sim como uma forma de organização
das moléculas no sistema. Um exemplo simples para entender a desordem das moléculas em um sistema é o gelo que derrete. As moléculas no estado sólido estão mais próximas e têm menor possibilidade de movimentação, portanto elas estão mais organizadas. No entanto, na mudança para o estado líquido, as moléculas irão ganhar cada vez mais liberdade para se movimentar e com isso se tornarão cada vez mais desorganizadas. Essas mudanças de estado físico estão relacionadas com a energia na forma de calor. Desse modo, a tendência natural é de aumentar a desordem das moléculas, o que significa um aumento da entropia. Entropia é a medida da parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho mecânico em uma determinada temperatura. Outro conceito é que a entropia é a tendência generalizada de todos os sistemas do universo, sejam eles naturais ou feitos pelo homem, de deteriorar-se e um dia simplesmente se acabar. Então, essa civilização poderia controlar a expansibilidade do universo ou controlar essa expansão e retroagir? A civilização do tipo 4 então poderia interferir nesse processo, tanto no hoje impossível processo reverso da entropia do universo, ou simplesmente retardando seu processo de degradação. Exemplos de civilizações dessa classe que podemos encontrar no cinema são o Q-Continuum, da série Jornada nas Estrelas, de Jenny Roddenberry, várias civilizações das séries Stargate e Stargate Atlantis. Essa civilização pode ser chamada civilização universal. Civilização do tipo 5. Na civilização do tipo 5, os seres seriam como deuses, onde terão conhecimento para manipular o universo a seu favor. Uma cultura multiverso capaz de aproveitar a energia de múltiplos universos. Bem-vindo à metafísica. Deixe seu bom senso na porta e conte suas cordas antes de entrar. Sem dúvida, um filho da crescente popularidade da teoria das cordas, a civilização tipo 5 superaria seu próprio universo. Ela abrangeria incontáveis universos paralelos, sendo capaz de manipular a própria estrutura da realidade. Mas como se sabe, os seres humanos estão muito longe de chegar a qualquer coisa como isto. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser alcançado enquanto nós cuidamos da Terra e uns dos outros. Para isso, o primeiro passo é o de preservar a nossa pequena casa, extinguir guerras e continuar a entender e promover os avanços e descobertas científicas. Não temos exemplos comparativos de civilizações dessa classe, retratada na literatura ou cinema, até porque ainda não se tem a menor ideia de como seria. Nenhuma informação ainda pode ser definida. Mas essa civilização pode ser chamada de civilização cósmica ou civilização multiverso. Essas são as classificações. Descobre-se toda semana pelo menos um novo planeta orbitando outra estrela. É o que os cientistas chamam de a vingança de Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição Romana por defender com exaltação poética a doutrina da infinitude do universo e por concebê-lo não como um sistema rígido de seres articulados em uma ordem dada desde a eternidade, mas como um conjunto que se transforma continuamente. Claro que não é possível esvaziar um assunto tão complexo e extenso quanto este, mas se faz necessário que tenhamos interesse pelas descobertas das ciências cosmológica e astronômica. Carl Sagan deixou o legado dessa empolgação e curiosidade pelo que está à nossa frente, olhando para cima cada vez mais longe. Hoje, Michio Kaku tem essa missão de nos despertar para o universo infinito. E esperamos ter acionado o gatilho que existe dentro de cada um dos que nos ouvem ou leem para ir em busca de novos conhecimentos ou maiores alcances científicos e tecnológicos. Um grande abraço e que sejamos merecedores de herdar a Terra para essa nova civilização que está esperando nosso compromisso em preparar o ambiente para a mudança.
ao infinito e além.